Começou o ano de 2023 para o São Paulo e começou de um jeito que a torcida não esperava, mas faz parte do processo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. São Paulo 0, Ituano também 0 e dar uma passada rápida no América Mineiro e São Paulo. Eu avisei. Infelizmente, realmente era isso que o São Paulo tinha para oferecer na base. Realmente chegamos no nosso teto. Enfim. Faz parte. Bom, é isso. Eu sou Roberto Guidoni, repórter comentarista esportivo, e vamos falar sobre o primeiro jogo que foi. Alguma coisa caiu aqui, mas tá tudo bem. Vamos falar sobre o primeiro jogo do ano do São Paulo. Pois bem, aqui está o jogo. Fazer essa análise. Só um parênteses primeiro. Eu vou falar de números e tem muito preconceito e de certa forma não está totalmente errado sobre a ideia dos números, porque por um tempo vieram muita gente na mídia, técnicos, que ficavam frisando os números como se os números fossem absolutos, como se o fato de você ter, como veremos, mais de 70% de posse de bola quer dizer que foi um jogo que você dominou a partida. E não é isso, os números eles ajudam a gente a decifrar a partida, a entender melhor como é que foi aquela partida, o que aconteceu durante aquele jogo, mas eles não são absolutos. O que realmente define como foi um jogo é você assistir o jogo e interpretar aquilo de forma, né, real. E os números eles só vão auxiliar a explicar um pouquinho sobre como foi essa partida. Beleza? Muito bem, então começando aqui pelos números do São Paulo. Aliás, vamos falar primeiro da escalação, dar um panorama geral do jogo e vamos fazer assim. Depois a gente vai para os números. Primeiro vídeo com esse tema, né, com uma análise de jogo em si. Então, vamos alinhando no decorrer que vai fazendo. Pois bem, o São Paulo veio nesse 4-1, que na verdade, na prática mesmo, foi um 4-2, um 4-2-4, né? Muito bem, o Wellington, o Rafael no gol, ganhando a chance. O Rogério Ceni falou depois na entrevista, no pós-jogo, que ele é um jogador novo, recém-contratado, e merecia uma chance porque ele já conhece os outros dois goleiros, né? No caso, os dois aqui. Ok? Justo. Depois vem Rafinha na direita, lembrando que o Igor Vinícius está voltando de contusão ainda, ele entrou no segundo tempo, jogou muito bem, tá? Eu acho que foi um bom jogo do menino. Arboleda, Ferrarese, até aí nenhuma surpresa, até porque o Diego Costa, ele está fora de jogo, né? Nem no banco está, vejamos quando é que ele volta dessa cirurgia que ele fez. O Wellington na esquerda, o Wellington saiu machucado. Inicialmente parecia uma cãibra. Depois na entrevista o Ceni falou que ele tomou uma pancada no tornozelo, alguma coisa do tipo. Bom, vamos ver. Se for cãibra, deve estar à disposição para o jogo contra o Palmeiras, né? Contra a Ferroviária será poupado provavelmente, mas é isso. Espero que não seja nada mais sério. O primeiro volante foi Pablo Maia, aqui eles estão com a tática errada. O Nestor ele jogou aqui na esquerda, ao lado do Maia. Vamos ver aqui, ó, viu? Ele fazia muito esse lado, ele voltava um pouquinho mais. Claro que o Maia ele tinha mais funções defensivas, né? Dá pra ver, ó, o Nestor não chegou tanto assim a cobrir a lateral, enquanto o Maia recorrentemente estava aqui cobrindo a lateral, voltou mais para esse lado também, aqui mais intensidade e subiu sempre pela direita. Então o Maia fez a volância pela direita, o primeiro volante pela direita, e o Nestor ele fez um segundo volante pela esquerda. Até aí sem nenhuma novidade, é uma posição que o Nestor começou no profissional desse jeito, né? Depois, eu acho que ele ainda não encontrou o lugar dele mesmo no campo, no futebol profissional, sinceramente. Mas é um bom jogador, tá bom? Depois, o Wellington Rato de um lado, Pedrinho do outro. O Rato, assim, disparado, foi o melhor em campo. Não há o que discutir isso daí, sinceramente. Se alguém discutir isso, acho que não assistiu o jogo, desculpa. Mas o Rato, ele entrou com muita vontade, ele entrou com assertividade, foi objetivo, uma coisa que faltou um pouco pro time de São Paulo. Ele foi um dos poucos que conseguiu chutar bem. Vamos ver se a gente pega o chute dele. Eu acho que esse daqui foi
Aqui, ó, teve um chute dele aqui que foi relativamente bem. Aí tem um outro chute. Olha, os únicos 3 chutes que São Paulo acertou o gol. Um do Caleri dentro da área, um do Igor Vinícius no finalzinho do jogo, que ele podia ter cruzado, ele bateu direto. E aqui o do Wellington Rato de fora da área. 22 chutes. 4 no gol? Só tinha visto 3. Deve ter mais algum aqui perdido. Ah, tem um outro do Pedrinho então dentro da área aqui, ó. Beleza. 4 chutes de 20. Um baixo aproveitamento, né? Beleza. Mais à frente a gente tinha o Luciano, mostrar também aqui o gráfico. O Luciano se movimentou bastante, né? O Caleri ficou mais na esquerda do ataque, centralizado para a esquerda, ele caiu para a direita também. Ó, viu? Minha visão do jogo foi outra. Eu vi ele caindo mais pela esquerda e recebendo mais essa bola quando ele estava nessa faixa. Aí ele corria, centralizava, ok, mas fora da área ele caiu para a direita também, enquanto o Luciano ficou se movimentando. O Luciano fez mais um atacante sombra, né? Um segundo atacante que vem mais de trás, realmente. E acho que foi uma partida abaixo do Luciano, tá? Nem sei se ele tocou bem na bola, 49 toques, o Caleri foi 23, vamos comparar o Pedrinho, 44, e o Wellington Rato, 80 toques. Nossa, o Wellington Rato com certeza participou bastante do jogo. O Nestor, só para comparar, 106 toques na bola. Pois é, eu acho que o Luciano, assim, já... Nossa, eu entendo que a torcida muitas vezes fique chateada e fica, terra arrasada. Mas, pô, quando você pega jornalista que faz isso, eu fico maluco, sinceramente. Porque é o primeiro jogo da temporada, tá bom? Então, calma. Calma. Mudança de esquema tático. Eu acho que o esquema tático funcionou bem inicialmente, né? O Wellington Rato, ele começou o jogo bem aberto pela ponta, sabe? Espetado realmente na direita. E ele recebia essa bola e partia para dentro. O que é algo realmente interessante, uma movimentação boa e nova, que o São Paulo não tinha. E jogar com pontas, tem gente que não gosta, mas sinceramente, o City joga com ponta, o Liverpool joga com ponta, o Arsenal joga com ponta, quem mais? O Real Madrid, todo mundo joga com ponta. Então assim, se você quer um time bom, você tem que jogar do jeito que os melhores jogam, né? Sabe? E o São Paulo, ao que me parece, quer isso daí. Sabe que um campeonato que não gosta tanto assim de pontas? O italiano. E você vai ver quanto tempo um time italiano não ganha Champions. Ou quanto tempo um time italiano não é realmente relevante no cenário mundial. O Bayern joga com ponta também. O Borussia Dortmund. O Leipzig. Enfim. Tem gente que não gosta de ponta, mas cara... O futebol moderno é muito sobre amplitude, né? Que é a distância entre os seus jogadores mais abertos de campo. Então, você tem que abrir o campo. Porque senão o time adversário faz um bloco em frente à área e você não passa dali. Tem gente que é contra isso, mas é, assim, falta de inteligência, sério. Desculpa, mas... fazer o quê? Bom, isso posto, o Wellington Rato jogou muito bem, ele jogou bem aberto pela ponta. O Pedrinho, ele até começou a fazer umas movimentações interessantes, mas depois caiu muito de rendimento, sabe? Eu acho que eles penaram na finalização. O Wellington passou bem pela esquerda, chegou algumas vezes na linha de fundo, mas teve o principal problema do time, que foi... faltava recursos no meio campo, faltava gente no meio chegando realmente, ou o Luciano abrindo espaço, se movimentando mais, fazer uma tabelinha, jogar por dentro. Dado o momento, o Nestor, eu acho que ele percebeu que havia essa necessidade e ele centralizou na entrada da área e tentou por 2 ou 3 vezes girar em cima da marcação para abrir um espaço ali. Uma vez ele conseguiu, foi uma chance de perigo. Eu acho que é isso daí que estava faltando para o São Paulo. Ter esse meio campista que entre também e cria esse volume. Porque a maior parte das jogadas foram cruzamentos que tinham 2 caras fixos na área, o que é um problema, né? Porque se tem o Caleri naturalmente ele vai ficar mais fixo mesmo. É característica do jogador e é perfeito, né? Ele faz um monte de gol desse jeito. Mas tem que ter alguém para movimentar a marcação dos caras, para abrir espaço, alguém que chegue correndo na área, alguém que chegue de surpresa. Faltou isso daí. O Pedrinho tinha que ter feito isso, o Luciano tinha que ter feito isso, o Nestor tinha que ter feito isso. O Nestor foi o único que tentou, ou pelo menos que tentou com alguma efetividade. O Wellington Rato não é tanto a dele, né? Porque ele vai jogar mais pela ponta mesmo, ele vai jogar aberto. Então ele não...
ele vai só cortar para dentro quando ele tem a bola, tá? Essa é a ideia, pelo menos. E depois, com a entrada do Igor Vinícius, ele jogou um pouco mais para dentro, fez movimentações facão, né? Sem a bola mesmo. Mas eu acho que, de modo geral, eu até prefiro ele quando ele joga aberto, recebe a bola e com a bola dominada ele parte para cima. Já o Pedrinho não, ele tem que fazer essa movimentação e ele tem qualidade bastante para fazer essa movimentação. E faltou isso daí dele. Bom, então é muito por isso que o São Paulo jogou basicamente só cruzando. Eu vi algumas estatísticas que não eram muito precisas, quer dizer, vi 2 números diferentes de cruzamentos. Vamos ver se tem aqui, ó. Que é o cruzamentos 37, se eu não me engano, nesse daqui. Passes, cruzamentos totais. Quê? Ah, não, aqui, ó, dá 42. Então, né, porque 30 não bem-sucedidos e 12 bem-sucedidos. Então, quer dizer, tá aqui, enfim, por isso que é importante ver mais de né, site de estatística, porque cada um tem a sua métrica, tem seu jeito de medir as coisas. Mas ver muito cruzamento, próximo a 40 cruzamentos é demais. Até porque, boa parte é porque não tinha recurso, não tinha mais nenhuma jogada possível além do alçar a bola na área. É pouco, mas é começo de temporada. Vamos lembrar disso daí. Novo esquema tático, começo de temporada. Calma, tenham paciência. Eu tava assistindo, né, ao clássico de Londres, o Arsenal e Tottenham, e o Arsenal amassou o Tottenham. Mas assim, há 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, quando o Arteta chegou no time, primeiro ele fez um time para ganhar, então jogou do jeito mais miseravelmente feio possível. E foi campeão da FA Cup, né, que é a Copa da Inglaterra. Mas, nossa, assim, era horroroso. Era difícil de assistir aquele time jogar. Sério. E aí, o que aconteceu? Na temporada seguinte, ele já veio com algumas mudanças. E especialmente no esquema tático. Ele virou e falou assim, esse é meu esquema tático, vamos jogar com esse esquema tático independentemente dos atletas. Depois a gente arruma os atletas, porque a gente precisa primeiro ter uma filosofia de jogo e depois a gente arruma esses atletas. Bom, foi uma temporada terrível para o Arsenal, aquela temporada seguinte à chegada do Arteta, né? Ele chegou em dezembro, né? Quase janeiro já, fez aqueles 6 meses, foi campeão da FA Cup. Na temporada seguinte, foi tenebroso. Acho que terminou em oitavo, nono, que para um time como o Arsenal é uma ofensa, né? Mas tinha aquela ideia de jogo que o Arteta bancou e a diretoria, né, a presidência do clube, bancou também, né, aquela ideia, bancou o Arteta e a ideia do Arteta. Depois veio mais uma janela de transferências, o time melhorou de nível, contratou jogadores melhores para aquelas posições, para aquela ideia tática, e aí o time terminou em 5º na Liga, quase foi para Champions, e só não foi porque, não lembro se foi na antepenúltima rodada, perdeu um clássico pro Tottenham, e aí o Tottenham foi para Champions e o Arsenal não foi. E agora estamos em mais uma temporada, na 3ª temporada do menino no Arsenal, com o mesmo esquema tático, com melhores contratações, com um time que sabe melhor o que fazer, com um time que se movimenta melhor com aquele esquema tático. Eu tô batendo na mesa, espero que não esteja saindo no som, mas hoje é líder da liga, porque acreditaram no projeto, porque o projeto era bom também, né, tem essa. Então, claro que assim, tem que ter a desconfiança Sim, você vai avaliar o cara, você vai dizer, ok, você pode não gostar do esquema tático, como eu já falei que eu não sou muito fã dessa ideia de jogo do Rogério Ceni, mas vamos ver, dá uma chance, sabe? Vamos ver até onde a gente consegue ir. Tem que dar um tempo, porque senão, não deu certo, daqui a 3 meses volta para o 3-5-2 miserável lá, e a gente tá o quê? Vai fazer 20 anos. O último título do Muricy foi em 2009, né? 2008. Aí o Muricy saiu em 2009. E o São Paulo desde então tá refém de um 3-5-2 que não se joga mais, sabe?
Não é nem como se fosse um 3-5-2 mais moderno, que tem alguns times, alguns lugares do mundo, por exemplo, na Itália, se joga muito com 3 zagueiros. Mas você, para começar, não é 3-5-2, você joga lá, é mais um 4-3-3 ou um 3-4-3 ou um 3-4-2-1, digamos assim, porque você vai ter um centroavante e 2 meias rápidos que eles são capazes de jogar por dentro e por fora. Então não é esse 3-5-2. Eu tenho uma raiva de quem defende não de torcedor, tá? Tô falando de jornalista especificamente. Tem um específico. Fica defendendo um esquema de jogo arcaico, um esquema de jogo que não se faz mais. E que não dá mais certo. Não é que é só feio, que não é uma questão de estética. Futebol não é obra de arte, pô. Pode ser também, mas não é necessariamente. É um esporte, tem que ser competitivo, tudo mais, eu entendo. Mas você não pode ficar defendendo uma coisa que não funciona mais, pô. É estúpido. Estúpido. Não tem outra palavra. O cara, não vou falar o nome dele, mas o infeliz é estúpido mesmo. E tem voz na torcida de São Paulo e tem um monte de torcedor que cai na dele. É difícil, é realmente difícil. Isso posto, a posse de bola aqui, completamente ignore essa posse de bola. Só teve 2 momentos do jogo que realmente deu pra ver o que o São Paulo quer e o que é esse São Paulo do Rogério Ceni. Foi quando o Ituano saiu um pouco mais, sobre mais ou menos uns 20 minutos do segundo tempo, e o Ituano saiu um pouco mais pro jogo, né? Bom, acabou que nessa que ele saiu um pouco mais pro jogo, deu espaço. E aí o time sim conseguiu atacar, jogando a bola por baixo mesmo, né? Certinho, bonitinho. E aí quase chegou um gol. Teve um lance, né? Que o Ayrton Rato pegou a bola na direita e trouxe pra dentro num contra-ataque. Aí o Luciano entrou impedido. Infelizmente ele entrou impedido. E quando veio o toque, ele chutou mal realmente. Aí não deu certo. Mas enfim, essa é a ideia do jogo do São Paulo. É por isso que eu não gosto, porque você depende que você seja atacado. É coisa de time pequeno. A gente sabe que no Paulista, por exemplo, só terão 3 jogos ou 4 jogos, que seremos atacados. Palmeiras, Corinthians, Santos e Bragantino. E não necessariamente todos esses, tá? Porque o Santos pode muito bem jogar recuado, até porque é um time mais fraco, é um time que ainda tá em formação. O Bragantino, acho que ele não vem pra cima, não. Vejamos, né? Agora o Palmeiras sim, ele deve vir pra cima, mas ganhar do Palmeiras é complicado. Vejamos agora, né? Tem uma Ferroviária na quinta e logo em seguida o Palmeiras. E depois tem o Corinthians cair, depende, né? Depende como o Lázaro virar pro jogo, mas... Enfim, né? Pois bem... o que deu pra ver também foi, no começo do jogo, tinha muitas viradas de jogo pro Rato, visando muito o Rato, que era o único realmente aberto, o único que estava disposto a jogo, se apresentar pro jogo dos nossos armadores, né? E ele ficava bem aberto, saía da marcação e ele recebeu muitas jogadas ali, foi por ali que o São Paulo se criou. Uma coisa que se tem... Você precisa de 2 coisas para jogar futebol em alto nível, que é coragem e confiança. Sem isso você não consegue. Você tem que ter a confiança que você é capaz, que é uma das coisas que os técnicos, eles mais tentam trabalhar com seus atletas, de gerar essa confiança, né? Confiança é tudo no futebol. Um jogador sem confiança virou o Casemiro quando saiu do São Paulo. Ele errava passes de 3 metros. Aí ele foi pro Real Madrid e virou o Casemiro, né? Apenas. Quantos Champions ele tem? 6? Uma coisa assim, é bizarro o número. Ok, e coragem, que é pra arriscar mais, que você tenha a confiança que você consegue arriscar um pouco mais e fazer essas jogadas. E é uma coisa que deu pra perceber que na saída de bola o São Paulo está desenvolvendo. Eu acho algo positivo. Vejamos como será no decorrer da temporada, porque se a equipe conseguir sair com essa bola dominada, tendo passes realmente mais arriscados, passes que vão muitas vezes rasgar a defesa adversária, né, as linhas adversárias, aí será algo muito bom mesmo. Bom, uma coisa é que o time, diferentemente da temporada passada, que jogava muito por um único lado, né, geralmente era o lado esquerdo, mas dependendo do momento, foi pelo direito também com o Igor Vinícius.
Dessa vez não, conseguiu equilibrar bem. O Rafinha, que ele inicialmente começou como terceiro zagueiro, ele foi soltando no decorrer do primeiro tempo e até a entrada do Igor Vinícius, né? Ele foi soltando e foi virando realmente um lateral, até chegando na linha de fundo. Claro que ele não tem a mesma velocidade, a mesma imposição física que tem o Igor Vinícius, mas, bom, é um bom jogador, um bom nome pra gente ter no elenco, né? Por toda a experiência e tudo mais. Deixa eu ver aqui minhas anotações. Eu acho que é isso. Acho que é sobre as anotações, sobre esse panorama geral do jogo do São Paulo. Beleza, contra o Ituano. Só dar uma visão aqui. Se liga nisso. O que eu falei. Olha o mapa de calor do Ituano, é maravilhoso, né? Mostra bem que a gente dominou completamente a partida, realmente. E aqui tem alguns números muito interessantes aqui das trocas de passe. Quais foram as principais? O Arboleda, a principal troca de passe dele foi com o Ferrarese. O Ferrarese, a principal troca de passe dele foi com o Arboleda, o que é um problema. Mas vamos ver aqui o Pablo Maia. Arboleda, Ferrarese, Rafinha, o Wellington e depois o Wellington Rato, viu? Apareceu bem pro jogo, recebeu bastantes bolas do nosso volante. O Nestor, além do Arboleda, Ferrarese, depois Pablo Maia e o Wellington, tá? O Nestor ficou mais, né? Fez o para-brisa, né? Aquele jogo de lado. Realmente, aí eu já não gosto muito, tem que ser um pouquinho mais vertical. E o Luciano, bom, pouquíssimas trocas de passe, né? Convenhamos. Mas para o Pablo Maia, depois o Nestor. Realmente, o Luciano não fez um jogo daqueles. O Caleri nem dá para avaliar, porque ele é o homem-gol, ele é o finalizador, né? Então, não tem muito o que falar dele. As entradas que eu não comentei, vamos ver por aqui, que dá para ver melhor quem aqui entrou. O Igor Vinícius entrou muito bem, o Lisieira entrou no finalzinho do jogo só. Não deu. Juan, opção do Ceni colocar o Juan no lugar do Pedrinho. Eu achei ok, vamos ver como é que o menino se desenvolve, até porque como centroavante falta um pouco de altura para ele. Mas vamos ver se ele se desenvolve bem aberto pela esquerda. Galopo sumido, sério. Entrou, mas nossa, pouco fez. Vamos ver quantos toques. 9 minutos. 8 toques na bola. Não, muito mal. O Marcos Paulo, ele tentou uma coisa ou outra, ele tá aqui na pontuação, já falei, a pontuação aqui tem a sua relevância, mas, gente, é coisa de estatística, então, vamos supor, eu imagino que aqui tá por causa das perdas de bola dele, ele deve ter perdido algumas posses de bola, não sei se tá aqui, ó, 2 perdas de bola em pouco tempo de jogo, mas que ele foi pra cima, né? Ele tentou fazer alguma coisa, ele fez algumas movimentações interessantes. Vejamos, ele parece ser habilidoso, tá? Vejamos como ele se desenvolve no decorrer da temporada, certo? E aqui realmente diz muito sobre o que foi esse jogo. Muito voltado para as alas, mais movimentação pelo lado direito, né? Mas falta alguém aqui, tá? Sério mesmo. Vamos ver o Luciano, como é que ele tá, como é que ele aparece aqui. Ok. Beleza. Só para finalizar, um último comentário sobre o América Mineiro e São Paulo, né? Foi o melhor jogo do Pedrinho, tá bom? Eu acho que ele apareceu bem, especialmente nos primeiros minutos. Ele era o único do São Paulo que realmente tentava alguma coisa. O Neverton não foi pro jogo, tá? Ele falou que tá trabalhando, né, lá para ver se conseguia jogar, que estava tudo bem, só foi uma pancada mesmo, mas parece que não se recuperou totalmente da pancada, não foi pro jogo e o time foi bem abaixo, perdeu, especialmente por parte da parte física, né? Enfim. E aqui, uma coisa, esses jogadores todos aqui, eles têm idade para ir para a Copinha. Então, o Pablo Maia, o Juan podiam estar na Copinha, o Jung foi emprestado, não foi ou não? Enfim. Também tem idade da Copinha, tava o Leandro lá, que eu acho que é até mais goleiro que ele, mas enfim, não é esse o ponto. O ponto é que tem idade pra Copinha. Thales Costa tinha idade pra Copinha, o Patrick que tá na seleção, idade pra Copinha, o Beraldo também, o Caio ainda tá machucado, o Moreira ainda tá machucado, mas tem idade pra jogar a Copinha, aliás, tem idade pra jogar algumas Copinhas ainda, mais 2, se eu não me engano.
E o Rodriguinho também tem idade para jogar na Copinha. Então é isso, a gente puxou tudo, a gente sugou tudo que tinha lá, secou a fonte, tá bom? Basicamente é isso, não se abalem muito com esse nível da base de São Paulo, não é que tá destruída a coisa, porque a gente já puxou o que tinha que puxar, porque o time principal falta peças, falta jogador de qualidade, e a gente tem que sobreviver na base da base, né? Na base de revelar jogadores, certo? É isso, gente, muito obrigado. O que vocês acharam desse primeiro jogo? Vocês acham que até arrasada? O torcedor vaiou, faz parte, né? Direito de cada um, mas eu acho que não precisava vaiar, não. Aliás, nunca vai. Pra que ficar vaiando, né? Sabe? Futebol não é cinema que você vai lá e não gostei do filme. Porra, você não é pra saber o final, não é porque, tem que gostar. Não, pô, você vai lá pra torcer. Às vezes não dá. Bem, mas, sei lá, se os jogadores fossem preguiçosos ou alguma coisa do tipo, eu até entenderia. Tipo, se respeitassem a camisa do São Paulo, eu até entenderia. Mas não, eles são ruins mesmo. É só isso. É só eles são limitados, tá? E é um time que tem que trabalhar pra se tornar um time de verdade. Porque não há muito talento. Essa é a verdade. Tá? Então, é isso. Beleza? Muito obrigado. Like, inscrição, etc. Tchau.